Exercício flexão de braços tradicional. Vou falar sobre ela e sobre as variações de aberta e fechada, que é a mesma forma de fazer, só vai mudar a pegada. A flexão tradicional, a gente vai colocar as mãos na largura um pouco mais do que a linha dos ombros, certo? Posiciona bem as mãos no chão, firmes, estende as pernas lá para trás, mantendo o corpo firme e alinhado. O movimento, você vai direcionar os seus ombros para frente, na direção passando da mão. Evitar fazer o movimento com o cotovelo para os lados, assim, para evitar machucar os cotovelos. E vou mostrar agora como faz. Aqui, ombro para frente. Desceu, subiu. Daqui, ombro lá para frente. Desceu, subiu. Se vocês repararem, o cotovelo ele fica reto. Outro erro comum, além desse, que é abrir os cotovelos, é os cotovelos irem para trás. Também pode machucar seu cotovelo. Beleza? Então, ombros lá para frente. Isso dificulta mais o movimento, mas mantém a qualidade e preserva também os cotovelos. A coluna reta, né? Ereta, que é mantendo as curvaturas, e desce. Respirar um pouquinho. Manter a coluna ereta, que seria com as curvaturas naturais, para preservar a sua coluna. Fazer a expiração e a inspiração, as duas fases ali da respiração. Você pode fazer a inspiração no momento em que desce e a expiração no momento em que sobe. Vou demonstrar. Vamos lá. Mãos no chão. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Beleza? E é isso. Deixa eu ver o que mais. É isso. E vamos lá. Vou mostrar a posição das mãos aqui nessa direção para vocês. A pegada aberta seria bem a mais do que a linha dos ombros. Abre bem, desce seguindo a mesma lógica. As mãos tradicionais, né? Mais ou menos aqui. Descer. E a fechada seria mais ou menos na linha do seu corpo. Que pra mim vai dar mais ou menos aqui. Beleza? Nas pegadas diferentes, né? Também a gente mantém o alinhamento do corpo, né? Então vamos lá. Aqui, fechadinho. Mantendo o alinhamento corporal. Beleza? Flexão de braços com apoio dos joelhos. Ele é semelhante à flexão de braços tradicional, a única diferença é que vai ter os joelhos no chão. Esse é um exercício adaptado para quem ainda não consegue fazer a flexão tradicional. Vou mostrar aqui para vocês como fazer. Então, joelhos no chão, apoiadinhos, certo? Eles podem ficar juntos, podem ficar separados e eles podem ficar encostados em algum colchão, colchonete, algo para não machucar os joelhos no chão. Posiciona as mãos lá na frente, na pegada tradicional, um pouco mais do que a linha dos ombros, na pegada fechada, fechadinho, na largura do corpo, ou na pegada aberta, certo? Vou mostrar aqui na pegada tradicional, que é um pouco mais que a linha dos ombros. Colocou lá as mãos, coloca o corpo para frente, não deixa o quadril cair muito, deixa ele um pouquinho elevado, para manter um alinhamento da coluna, mas a nossa coluna ela vai ficar inclinada nesse caso, certo?
E aí fixa bem as mãos no chão e os seus ombros vai na direção da frente das mãos ali, ó. E desceu. Empurrou. Tentar descer o corpo todo, não descer primeiro a perna, depois a barriga e depois o peito, certo? Corpo todo, ó. Desceu, encostou tudo no chão, subiu. Igual a flexão tradicional, os mesmos erros são possíveis. Descer abrindo os braços na lateral, descer com os cotovelos indo para trás, certo? E os outros erros que eu comentei, né? Descer com as pernas primeiro, com o quadril, depois o corpo. E no mais é isso. Fazer a respiração é importante para fazer com que o movimento tenha uma fluidez melhor e vocês não cansem tanto. No início, fazer com a respiração assim mais controlada cansa um pouco mais. Mas na medida que vai se adaptando, fica mais tranquilo. Então, inspira, descendo. Expira, subindo. E é isso. Exercício flexão de braços elevada. Esse exercício é uma adaptação da flexão de braços tradicional para quando ou você quer fazer ele na posição inclinada, que é legal também, ou quando você não consegue fazer ele tradicionalmente no chão, certo? Então vamos lá. Você pode utilizar uma mesa, mas pode utilizar as costas de um sofá, um braço ali do sofá, uma estante, qualquer móvel ou qualquer local elevado, onde você possa apoiar as mãos de maneira que elas fiquem firmes. Esse exercício você vai conseguir fazer tanto a versão aberta da flexão de braços, quanto fechada também. E outras variações. Vamos focar aqui na aberta, mas numa distância um pouco a mais do que os ombros. Que a gente vai ter também aberta, bem aberta, né, que é o wide que chama. E tem a tradicional mesmo, que é aqui um pouco mais que a linha do ombro. Posiciona bem as mãos no local, no caso aqui na mesa. Inclina o seu corpo para trás. Essa inclinação ela pode ser bem lá atrás, que vai ter uma dificuldade maior, ou um pouquinho atrás, que vai ter uma dificuldade média aqui onde eu estou. Se fizer aqui assim, a dificuldade é quase nenhuma para quem tem já uma prática. Então, uma inclinação assim para trás mais mediana, né? Algo mais nem muito nem pouco, vai ter uma dificuldade média, certo? Então, posicionou as mãos, firma bem as mãos na mesa, na estrutura que você for utilizar. Mantém o corpo alinhado, da cabeça aos pés e desce o corpo buscando encostar essa parte aqui no local, certo? Essa parte aqui no meio, ali, um pouco acima do umbigo, certo? E um pouquinho acima da cintura também. Você vai, encostou, subiu empurrando novamente. Aí a posição de ombros e cotovelos. Prestar atenção para que os seus cotovelos, por exemplo, eles não façam isso. Abrir na lateral. Isso pode machucar os cotovelos, certo? Eles têm que ficar paradinhos e o seu ombro que vai à frente. Lá em cima. Seu corpo cai sobre as mãos. Eles não abrem assim. Não é o corpo descendo entre os braços. É o corpo caindo sobre as mãos, certo? Isso pode gerar ali no seu pé, ó, ele pode levantar, ficar em ponta de pé. Então, desceu, subiu, mantendo o corpo alinhado. Você pode inspirar na hora de descer, assim, que é puxar o ar, e expirar subindo. Exercício flexão de braços na parede. Esse exercício de flexão de braços é uma adaptação da flexão de braços tradicional, que é no chão. A gente pode fazer ele tanto aberta, tamanho tradicional, que dá um pouco mais que a largura dos ombros, ou fechado. É uma adaptação para quem ainda não consegue, nem numa mesa, nem no chão, nem com os joelhos, beleza?
É um movimento que você vai colocar as mãos na parede. Na pegada tradicional, você vai colocar um pouco mais que a linha dos ombros. A linha dos ombros é aqui, ombro, mão, um pouco mais assim. Inclina o corpo para trás, pode ficar ali na ponta do pé e você vai descer o seu corpo para a parede, certo? Vê ali onde fica mais confortável para fazer essa descida. Aqui, ó, não fica tão confortável, então um pouco mais aqui. Aproxima o corpo, o rosto da parede, não é a barriga, assim, certo? É o rosto. E empurra o corpo para trás. O cotovelo, lembrar que ele não é para abrir para a lateral, e sim o ombro para cima da parede, na direção da parede. Certo? Empurrou. Na hora de descer, inspira, puxa o ar. E na hora de subir, empurrar, solta o ar. E essa é uma opção para quem ainda está se adaptando com flexão de braços.